Pega sua Bíblia, abre no livro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Verso 7. Feche os seus olhos. Antes da gente ler, faça uma oração para que nada venha tirar de você o espírito do entendimento. Eu estou aqui para ensinar a palavra do Senhor para você, mas depende da sua concentração e do Espírito de Deus, porque eu não tenho essa capacidade. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos dá entendimento. Amém? Deus, em nome de Jesus, repreendendo toda ação de Nosferatus, todo espírito contrário, todo espírito de impedimento, ó Deus, todo tipo de fala, ó Deus, do maligno, eu calo agora em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, toda fala do maligno, do iníquo, nós calamos em nome de Jesus e declaramos potência de glória neste lugar. Oramos, ó Deus, te agradecendo para que a palavra entre e nós tomemos posse dela em nome de Jesus. Amém? Verso 7 em diante, vamos lá? Josué 1, quem achou, diga amém? Diz o seguinte: somente ser forte e muito corajoso. Viu o que eu falei? Josué estava na missão de tomar. Agora Moisés morreu e passou a bola para ele, e Josué meio tímido, meio cabisbaixo, desanimado, pensando: quem sou eu para substituir Moisés? Quem sou eu? Moisés é a figura, Moisés é o cara, quem sou eu? Aí Deus falou assim: é o seguinte, você só precisa de uma coisa, melhor de alguns pontos aqui que eu vou falar. Somente ser forte e corajoso, para que possas observar e agir como toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Amém? E lá na frente diz que tudo que fizer prospera. O que falou aqui? Tenhas o cuidado de guardar só uma parte, não é? Das palavras de Deus? Foi isso? Ou toda? Falou toda? Fala assim: Deus é um Deus de detalhes. Fala assim: Deus é um Deus de detalhes. Irmãos, quem dera se a gente desde sempre, olhe para mim por favor, se a gente desde sempre buscasse o entendimento da palavra com riqueza de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. As pessoas, querido, entenda que você tem essa escolha. Mas a verdade é que quanto maior o nível do alvo que você quer chegar, maior você tem que ser detalhista com a observância na palavra. A verdade é essa, não tem jeito. Existem Canaã para ser tomada. Eu disse, existem Canaãs ainda para você tomar. Algumas delas é coisa mais mediana, mais tranquila, e talvez com seu nível de observância você alcançou. Mas existem níveis, meu irmão, como aqui foi, não foi. Querido, deixa eu te explicar. Canaã, tá, tudo bem, mas o que tem a ver? Querido, Canaã já era uma terra que estava habitada pelos jebuseus, os gigazeus, os gigantes, os nefilins que sobraram ainda.
Ou seja, você não entende, esse povo era um povo pagão, mas era do nível de Sodoma e Gomorra para lá. Era um povo que não tinha temor algum, era um povo que praticava coisas tremendas e terríveis, coisas más, um povo que derramava sangue, um povo que fazia o sexo de maneira ritualística. Se você não sabe o que é sexo ritualista, meu irmão, quando você se aprofundar mais em libertação, querido, você vai correr da fornicação, se você ainda está nesse nível. Mas se você já é um servo do Senhor, que entregou sua vida e apresentou o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aleluia, que é o vosso culto racional, e depois ele diz, transforme a sua mente, porque você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. E a missão de tomar Canaã não era qualquer coisa, porque depois que enfrentasse todos aqueles exércitos ali, inimigos que ainda estavam ali, ainda tinha que expulsar os gigantes do Monte Hermon. Você não sabe a estatura de um gigante? Você vê Golias tratando biblicamente como 4 metros e acha que é grande? Queridos, Golias era pequeno. Estou falando que Golias era pequeno diante dos gigantes que existiam. Aliás, os gigantes antediluvianos, Taylor, era coisa de 10, 15 metros de altura. Tanto que a terra não estava mais suportando ele, por isso que Deus mandou esse dilúvio, porque aquele gigante já não estava contentando mais com comer animais, comer ervas, não, aquele gigante já estava comendo gente já. Então a missão não era pequena, era uma missão grande. Então entenda uma coisa, como que está a sua mente? Anteontem nós passamos aqui, fizemos o memorial de Páscoa, que a gente chama de portal eterno do Senhor, e o campo de visão e revelação foi aumentado, porque a Páscoa remete a sair da terra da escravidão, aleluia, a sair da mente da escravidão. Embora o povo saiu do Egito, mas não perdeu essa mente, por isso muitos morreram no deserto. Meu irmão, essa questão de mostrar para você que você pode alcançar seus objetivos, que você pode conquistar o que você deseja, que você pode ter um bom casamento, que você pode prosperar, não é palavra de autoajuda, nem palavra coach. Isso aqui é Bíblia. Ou você tem a mente de rei, ou você tem a mente de escravo. Porque os chicotes daquele povo no Egito os fez andar agora cabisbaixo, olhando sempre para baixo, com isso, com atitudes de murmuração, de reclamação, de ira. Eu já disse, essas atitudes são para pessoas que estão com a mente de escravo, porque quem tem a mente de José entende que pode ser jogado no buraco, que ele continua governador, pode ser jogado na prisão, que ele continua governador, pode ser traído pela sua família, enganado, pode ser ludibriado, pode ser injustiçado pela mulher de Potifar, mas ele fica quieto e calado, porque o Senhor é sua justiça. Mas a verdade é que para isso você precisa aceitar a palavra de todo o coração, e ela completa. O povo está ainda, o povo de Deus, acostumado com o paganismo, porque, por exemplo, celebra-se uma Páscoa que não é o que se passa. Se ensina que Páscoa é a ressurreição de Jesus, e não é. Sabemos que a Páscoa é o memorial que foi feito antes do povo sair do Egito, para que a praga, o anjo da morte, não matasse o povo de Deus, os primogênitos deles, mas só alcançasse os inimigos, que eram os egípcios. O sangue daquele cordeiro morto era passado nos umbrais das portas, para que o anjo visse e não entrasse ali, e ali eles comiam aquele cabrito ou cordeiro, para entender que aquele cordeiro morreu por aquele primogênito, ou seja, morreu por mim, por você, morreu por nós. Aleluia!
Aquele pão matzá, pão sem fermento, é o símbolo de uma palavra que não mente. Os homens podem te ludibriar, os homens podem mentir para você, te enganar. A gente às vezes não acredita na palavra, porque já foi enganado por pai, já foi enganado por mãe, já foi enganado por namorada, namorado, por esposa. Mas eu quero dizer que a palavra, o pão é sem fermento, porque os pães com fermento você vê que são crescidos assim, mas não é aquilo. É só uma imagem, por dentro está tudo oco, cheio de bolhas. Mas aquele dia era para comer pão sem fermento, porque a palavra de Deus não é falsa. Aleluia! Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não deixarão de se cumprir. E eles comiam a erva amarga para que eles pudessem sempre fazer isso, para quando comerem aquela erva amarga, lembrarem de quão amargo era a vida de escravidão no Egito. Aí tudo bem, pastor, mas o cordeiro remete para Jesus. Sim, ele é o cordeiro que foi morto. Só que já para ir daí está errado, porque a Páscoa, ela não deve olhar, não é a ressurreição de Yeshua, mas sim sua morte. A ressurreição era para ele, porque ele era Deus e é Deus, o Filho de Deus, mas a morte foi por você. Aleluia! Outra coisa, primeiro, quer ver outras coisas pagãs? Dizer que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Pagão, totalmente errado. Pastor, como que o senhor pode falar um negócio desse? Eu provo para vocês. Ô gente, eu sei que quando a gente prega um negócio desse e desprega tudo que nossos antepassados falaram, tem gente que quer me bater. Mas se quiser ouvir, gente, tampa os ouvidos. Mas é verdade, é a palavra. O que o texto disse? Josué, você tenha cuidado de observar tudo com riqueza de detalhes o que foi falado. Por exemplo, como que Jesus vai morrer na sexta-feira? Certo? Eles falam ali à tardinha. Sendo que 6 horas da tarde começava o Shabat. E no Shabat, os judeus não acendiam nem fogo em casa. Eles já deixavam a comida pronta na sexta. Porque no sábado não podia nem acender fogo, não podia nem limpar a casa, não podia fazer nada. Como é que podia tirar o corpo de Jesus da cruz? Fala para mim, explica. Vamos, se alguém tiver alguma tese contrária. Mas como que ia pedir o corpo para ser tirado? Se ele morreu na véspera de Shabat, depois teve aquele terremoto, tremeu tudo, a terra escureceu, o chão tremeu, aquela coisa toda. Depois foi pedido a José de Arimateia que ele não ficasse por ali para ser comido pelos corvos. Vamos enterrar, dar um enterro digno, pelo menos. E aí concordaram, e aí foram lá e tiraram e fizeram um sepultamento no sábado. Não se fazia isso no sábado. Como que você pode me dizer que ele morreu na sexta? Outra coisa, preste bem atenção. Como que ele pode morrer na sexta e ressuscitar no domingo? Sendo que ele mesmo fala que o Filho do Homem haveria de ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Essa conta não está batendo. 3 dias e 3 noites, como é que vai bater? Peraí, sexta tarde para sábado à tarde, né? 1 dia e 1 noite para sexta noite, 1 dia e 2 noites para sábado à tarde, 2 dias e 1 noite para sábado à noite, 2 dias e 2 noites para domingo de manhã, 2 dias e 2 noites. Como que pode ele ressuscitar no domingo? Então a conta não está batendo. Segundo a palavra, irmãos, a palavra não pode mentir, ela não pode voltar atrás. É 3 dias e 3 noites no centro da terra, no seio da terra. Aleluia! E aí, irmão, para acabar de completar, já misturaram tudo, colocaram um coelho que bota ovo, e pior, bota ovo marrom ainda, chocolate, e fizeram uma bagunçada. Por quê? Porque, irmãos,
Toda a estratégia do inimigo é sorrateiramente tirando a verdade de nós. Os historiadores defendem a tese que Jesus pode ter morrido numa quarta e ressuscitado num Shabat. Aleluia! E eu acredito mais nela, porque é mais palpável. Porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrará Shabat. Glória a Deus. Outro texto ele diz assim: eu sou o descanso, eu sou o Senhor do Shabat. Glória a Deus. Não foi quando eles falaram assim que Jesus não podia curar no sábado? Jesus falou: eu sou o Senhor do Shabat. Aleluia! Então eu acredito que ele morreu numa quarta e ressuscitou em Shabat. Aleluia. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre vocês. Eu quero falar sobre algumas coisas de riquezas, de detalhes que você precisa observar. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Não, quem quer ouvir, diga amém. Amém. Eu quero falar sobre um dos filhos de Israel chamado Judá. Quem era? Quem que era? Irmãos, dois dos filhos de Israel, ou dos filhos de Jacó, que antes era Jacó, agora é Israel, dois desses filhos destacam biblicamente. Um vocês sabem bem que é José, não é verdade? Porque José salvou o povo, o mundo da fome. José, segundo a Bíblia, recebeu a bênção do patriarcal, a sucessão do velho Jacó, do velho Israel. Ele tomou o cajado de sucessão, por isso ele foi próspero, por isso ele foi abençoado. Jacó o abençoou assim, dando para ele aquela túnica. Quem entendeu, diga amém. Mas fala comigo assim: quanto maior... Ih, o pessoal foi embora. Meu Deus, fiquei sozinho. Diga, quanto maior é os planos de Deus para a minha vida, maior serão as lutas. Cara, hoje eu ouvi um negócio, não sei nem se a mulher é crente, não. Não sei se era coach, se era crente, mas ela falava assim: se você ganhasse 10 milhões de reais, seria bom? Seria bom. Você ia ficar tranquilo? Você ia acordar alegre? Aí a pessoa respondeu assim: sim, iria acordar, iria estar muito alegre, claro. Aí ela perguntou assim: e se fosse para ganhar 10 milhões para você não acordar amanhã? Hã? Se fosse para ganhar 10 milhões para você não acordar amanhã? Aí a pessoa falou assim: eu preferia abrir mão dos 10 milhões. Aí ela falou assim: ué, mas não estou entendendo, mas não é 10 milhões? Sim, mas o que adianta se eu não acordar amanhã? Aí ela falou assim: então por que você acorda murmurando? Então por que você acorda reclamando? Se com 10 milhões você falou que ia acordar pulando, sorrindo, e você falou que sua vida é mais valiosa que os 10 milhões, por que você acorda murmurando? Então, meu irmão, se você quer ser mesmo vencedor, acorde agradecendo, pulando e festejando, porque, como eu disse, a alegria do Senhor é a potência que nos leva à vitória. Aleluia! Mas agora falamos sobre Judá, que foi o segundo personagem, o segundo filho de Jacó, que teve maior relevância na história. Já disse, José, por ser o patriarca, que salvou a terra com o seu espírito de sabedoria e entendimento, que revelou, que discerniu o sonho do faraó e ainda teve a capacidade de discernir o que ele deveria fazer para a fome não assolar o Egito. Amém, Jesus? Mas e Judá? E Judá? Por que é o segundo de maior relevância?
Fala assim comigo. Porque da sua linhagem viria o Salvador. Ele é o leão da tribo de quem? Jesus descendeu dessa linhagem de Judá. Irmãos, preste muita atenção. Muita gente faltou hoje, que aproveitar feriado para viajar. Amém, Jesus? Então dá toda a sua atenção, porque se você veio hoje é porque Deus tem algo grande para você. Amém? Só que eu penso que Judá, olhe para mim, eu penso que Judá passou maior luta que José. Só não sei dizer se Judá passou maior luta do que José, porque da linhagem dele viria o Salvador, ou porque Judá não tinha um segredo que José tinha. Fala assim comigo: toda vez que eu sentir a presença de Deus, eu preciso olhar para dentro de mim e não para quem está do meu lado. Um dos maiores problemas da igreja é olhar para a esquerda e para a direita. Lembra do texto que nós lemos? Josué: tenha o cuidado de guardar toda a lei, e dela não olhe, não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. O problema da igreja e da gama de desviados que tem hoje é olhar para líder, olhar para pastor, olhar para falha de irmão, olhar para falha de irmã, olhar para fofoca de irmão. Olha, irmão, aqui deixa eu falar uma coisa. Esse texto está dizendo isso: distraiu, dançou. Distraiu, dançou. Eu sei que está olhando para mim muitos que em um determinado momento fraquejaram, nem que seja de algum trabalho da igreja, de alguma obra da igreja, ou até deixaram de congregar, e foram para os mundão da vida, porque olharam ou para a esquerda ou para a direita. Quem entendeu, diga amém. Então vamos continuar sobre Judá. Fala assim: Judá não estava naquele tempo tendo a capacidade de concentrar para dentro de si mesmo. Irmão, escute. Não importa o quanto você se consagra, não importa o quanto você já melhorou na presença de Deus, não importa o tanto que você já amadureceu, o tanto que você de coisa que você já largou, sempre vai ter alguma coisa para Deus te corrigir e te alinhar. Nem que sejam os seus sentimentos. Que eu já falei, o problema da igreja foi esse entendimento. Parei de fumar, parei de beber, parei de ir nas baladas, parei da fornicação, parei das mulheradas, parei da jogatina, parei da pornografia, parei, pronto, relaxou. E aí sabe o que começa a acontecer? Olhar para o defeito dos outros. É o povo que tem capacidade de desconcentrar de si mesmo para olhar defeito dos outros. Problema do irmão do lado, problema do irmão da esquerda. O que o pastor está falhando agora? O que a igreja está fazendo que eu não concordo? O que isso, o que não aquilo? E a verdade é que o processo de libertação não acabou. Quando você pensa, já olha, e ainda bate no peito e ainda diz, e ainda por cima sou dizimista, achando que isso é alguma coisa.
E por isso que agora eu posso mandar, né? Eu posso olhar, eu posso apitar, eu posso dizer, eu posso... Sabe? Eu sou agora o olheiro. Irmão, deixa eu falar. O nome da igreja é Casa do Oleiro, tá? Não é do olheiro, não, viu? Eu quero avisar de uma vez que muita gente... Cara, eu nunca vi um trem desse. Qual igreja é? Aí a pessoa fala, igreja apostólica, todo mundo erra. Escreve, Casa do Olheiro. Casa do Olheiro, Madalena, tá muito isso aqui. Casa do Olheiro, Mário, tá muito tipo as câmeras do BBB. Aí Satanás bate palma, que ele fala assim, ih, distraiu. Já tá achando que é o bambambam, o santão. E agora é a hora de eu cirandar. Porque não se engane, meu irmão. Satanás não precisa de brecha assim, eu caí no vício, ou eu caí com mulher, para poder ter uma brecha para entrar na sua vida. É só ele achar seu coração triste e já tem uma brecha. É só ele achar seu coração irado que já tem uma brecha. Aliás, brecha maior são as dos sentimentos do que das atitudes. Sabia disso? Mostro para você. Disse Jesus: viste o que o meu servo Moisés disse? Não adulterarás? Porém eu te digo, se você olhar para uma mulher que não é a sua e cobiçar ela e sentir por ela o desejo, sentir por ela sentimento, você já adulterou com ela. Olha o que Jesus fala. Disse Moisés: não matarás. Porém te digo, se você já ficar com raiva do seu irmão, você já é assassino. Irmão, dá tempo de você sair correndo, viu? Viu porque eu ia fazer você acordar hoje? Eu falei que ia fazer. Viu? Eu falei que ia fazer você, que eu estava dormindo, dançando. Tem gente aqui que já sabe, já não dorme mais, gente. Você sabe que uma hora eu faço um pé. Irmão, sentiu, já pecou. Sentiu, já tem uma brecha. Por isso que Paulo fala, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Porque ira, eu já disse, é um câncer da alma, que pode se alastrar trazendo porta fechada, que pode se alastrar trazendo doença psicossomática, que pode se alastrar trazendo outros travamentos e maldições dentro da sua casa. Então Paulo diz, ficou irado, vai orar pelo seu irmão e abençoá-lo para aquela ira sair logo para o seu próprio bem. É aí que aconteceu com Judá, porque Judá, naquela turbulência, ter vendido José, talvez peso na consciência, peso de culpa, ele sai dali, vai para Tímina, vai para outro lugar, sai da beira, de perto do seu pai Jacó. Olhe para mim. E agora ele se casa, tem uma esposa, aí tem um filho, tem outro filho, tem um terceiro filho. Onã, Selá. 3 filhos. Mas, talvez naquela revolta de pai, com aquela perda de José, por ter participado disso, cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não jogue o lixo do seu passado para debaixo do tapete. Não faça isso, irmão. Não faça. José estava lá passando suas lutas, mas sempre avançando, rompendo, sem perder ninguém. Porque sabe por quê? Porque José passou por todas as injustiças, mas não ficou escondendo coisas, jogando o passado para debaixo do tapete. E Judá fez isso porque mentiu para o seu pai. Irmão, quando você vir para esses momentos, momento de portal eterno, momento de Santa Ceia, irmão,
é momento de rasgar a taioba. Uma semana é tempo suficiente para você errar bastante, para você pecar bastante no pensamento, na atitude. E se você ficar jogando seus erros para debaixo do seu tapete, aí o que aconteceu? Sabe por quê, Madalena? Quando a gente está com coisa guardada, a gente acaba ficando envenenado. E com isso passa para os nossos filhos. E a palavra de Deus diz que Er e Onã já estavam num caminho mau. Preste atenção, estavam num caminho. Judá dá Tamar para se casar com Er. E a palavra de Deus fala que Er era mau. Aí eu não sei se fala que Er era mau. Imagino que Er tratava mal Tamar, maltratava Tamar. Se era mal, sim ou não, Cristiano? Se é mal, é o marido mal. Verdade ou não é? Se é mal, é um filho mal. Se é mal, é um marido mal. E a palavra de Deus fala que Er morre. O Senhor o fulmina pela sua maldade. Presta atenção. Judá perde um filho. Judá, o que acontece? Judá vela um filho. A palavra de Deus fala que agora Judá dá Tamar para o seu outro filho, depois de Er, que é Onã. Era uma lei da época, lei do levirato. Quando falecia, dava aquela esposa viúva para o outro irmão, segundo, depois que vem depois do mais velho. Agora, Onã, pela lei daquele levirato, acontecia o seguinte: Onã tinha que engravidar Tamar, e o primeiro filho não seria de Onã, seria de Er. Porque aquele primeiro filho dos dois, o filho daquele primeira relação, daquele primeiro filho, haveria de herdar tudo que Er ia herdar, ou seja, os direitos de primogênito. Onã não iria herdar. Onã não gostou disso. Mas como é que eu vou gerar filho? Você sabe como é que é irmão com irmão, né? Você sabe como é que é a rixa entre irmão e irmão, né? Onã falou: eu vou gerar filho para Er? Para ele herdar o que Er ia herdar e não eu? Vou nada. Aí o que Onã fazia? Onã ia, na hora, não tinha outros métodos contraceptivos. Onã ia e na hora H da relação íntima, ele jogava o sêmen no chão. E com isso a palavra de Deus fala que Onã fez o que era mal. Por quê? Não por jogar o sêmen no chão, mas por não cumprir a lei. Quem entendeu, diga amém. Ou talvez, não por cumprir a lei, mas por rixa com seu irmão. Será que alguém está entendendo alguma coisa? Será que alguém está entendendo alguma coisa que o Espírito de Deus está falando? E com isso a Bíblia diz que Onã fez o que era mal e também morreu. Irmão, Er morreu por ser mal, tratar mal a noiva. Ó, quando você vem na igreja, irmão, você não vem para ser bem tratado. Qual que é o único propósito de vir para cá cultuar, celebrar, melhor dizendo? Porque eu entendi que culto não é isso aqui que a gente faz. Você acha que você está prestando um culto agora? Vindo aqui? Igreja, vamos lá, essa aí. Você acha que vindo aqui você está prestando um culto? Não, nada. A palavra de Deus fala que culto você presta quando sai daqui para fora. De como você trata a sua esposa, de como você trata seu filho, de como você, filho, trata a sua mãe e seu pai, de como você trata seus amigos lá fora, seus colegas de trabalho.
Irmão, não vai nessa em trabalho, que você está querendo puxar seu tapete, você vai querer puxar também para poder se defender. Não, crente não puxa tapete, crente deixa puxar, porque Jesus vai te segura e te coloca num tapete de ouro, igual José. Deixa puxar. Culto é o que você presta daqui lá para fora. Diz a palavra de Deus o quê? Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é que é culto. Quando você nega a bebida, quando você nega o cigarro, quando você nega o mundanismo, quando você nega a vida mundana, quando você nega a fornicação, o adultério, quando você nega as atitudes dos cananeus, aí você está cultuando a Deus. Glória a Deus. E aqui, pastor, o que nós vemos fazer? Fala comigo, festejar, porque Deus é um Deus de festa. Ô gente, pode fazer o favor para mim do mesmo jeito que faz com os vinhos da ceia, colocar essas águas já nos copinhos para que depois a gente vai orar e abençoar e consagrar. Pode ir fazendo, porque o pessoal não vai distrair com vocês não. Vai? Vai distrair com eles? Vai ou não? Olha então aqui para mim. Agora Onã morre. E aí o que acontece? Agora vem a chave da coisa. Judá perde Er e Onã. Vocês falaram que não ia distrair, gente. É para cá que vocês têm que olhar. Judá perdeu Er e Onã. Olha aqui para mim. A mulher de Judá fala assim: a culpa é de Tamar. Aquela mulher é amaldiçoada. Não dá selar para Tamar, porque pela lei agora era para dar o mais novo, sim ou não? Sim ou não? Casou com Er morreu, deu para Onã morreu. Agora é esperar selar crescer para poder dar selar para Tamar, sim ou não? O que a mulher fala? A culpa é daquela mulher, ela é amaldiçoada, não dá meu filho para ela. Judá obedece. E agora o que acontece? A mulher dele morre. Aí você sabe, Tamar tem toda aquela ideia, porque ela é repudiada, mandada por seus pais, tem aquela ideia de vestir de prostituta. Porque Judá estava tão caído, tomado com esse sentimento de culpa, por ter participado de vender José, que até prostituta o cara estava pegando. Tamar foi, já que ele gosta de prostituta, vou me vestir de prostituta. Ele vai se deitar comigo e vai colocar um filho em mim, para poder eu voltar para essa família. Tamar fez certo? Tamar fez certo? Só que agora Judá, mais uma vez, quando descobre que ela está grávida, vai para lá bater no peito e dizer que é o bonzão. Temos que apedrejá-la, porque ela é amaldiçoada mesmo. Olha para você ver, agora está grávida. Ela vestiu de prostituta, se tampou, né? Tampou o rosto, colocou aqueles véus. Não sabia que era Tamar. Irmão, o desfecho vocês já sabem, né? Tamar, quando ele foi apedrejar, jogou o cajado, o sinete e o cordão, e falou assim: eu estou grávida dos donos desse pertence, porque ele não tinha dinheiro para pagar. A prostituta falou assim: eu quero de penhor seu cajado, seu sino e seu cordão. Aí que Judá entendeu: cara, passei por isso tudo, porque eu olhei para os outros, coloquei culpa nos outros, não nos meus filhos errados. Quantas pessoas não saem da igreja? Teve uma que saiu da igreja, a filha dela debandou para o lado da... Saiu, era daqui da igreja, fazia coisas na igreja. A filha dela debandou para o lado errado, lesbianismo e outras coisas.
Enfim. E quem liderava ela, a afastou para discipliná-la, porque o filho sem disciplina, a palavra de Deus fala que Deus corrige a quem ele ama, sim ou não? Porque afastou a menina do cargo, a mãe se revoltou, tomou as dores, não saí da igreja que ela matou a minha filha. Matou a minha filha, tirando ela, sendo que a mãe está na cara que a menina entrou para o caminho errado, o caminho do mundanismo, o caminho da vida sexual deturpada. Irmão, quantas vezes a gente cai, porque a gente às vezes toma dor do seu irmão de sangue, do seu filho de sangue. Olha, Eliane, está aqui, você tem filhas abençoadas, graças a Deus. Larinha está nos Estados Unidos, filhos abençoados. Mas querida, se ela errasse, fosse disciplinada, eu sei que você teria a hombridade, a capacidade de falar assim: você está errada, vá lá e faça techuvá, peça perdão aos seus líderes, peça perdão ao seu pastor. Aleluia! O erro de Judá foi continuar jogando sua própria sujeira para dentro do tapete e começando a olhar para o erro dos outros, jogando suas falhas, suas tristezas, suas feridas, suas amarguras para dentro debaixo do tapete, não reconhecendo os erros dos filhos, do erro que era mal, do Onã que fez o que era mal, colocou a culpa na menina, dizendo que a menina era amaldiçoada. E agora, ele mesmo engravida a menina e ele mesmo quer apedrejar. Mas quando Tamar jogou o cajado, o sinete e o cordão, ele bateu o joelho e falou assim: agora sei que você é mais justa do que eu. Glória a Deus. Só que a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: Madalena, quando ele dobrou o joelho e confessou, Deus fez com que Tamar gerasse 2, porque ele perdeu quanto? Quantos que ele perdeu? Quantos filhos que Judá perdeu? Tamar ficou grávida de gêmeos, porque agora Judá parou de colocar a culpa nos outros e começou a olhar para dentro de sua própria sujeira e confessar. No que ele ajoelhou e confessou, agora Deus falou: não, então vou restituir por completo. Aleluia. Glória a Deus. Até quando, irmão, você vai ficar nessa de que Deus é misericórdia? Vamos só clamar a Ele e Ele vai responder por a misericórdia. Vamos pedir a campanha de oração que está fazendo lá, vamos pedir os 7 obreiros, vamos pedir os... Tá, pede. Mas olha para dentro de si. Olha para dentro de si e vê no que você está errando. Para de olhar para a esquerda, para de olhar para a direita. Aleluia. Então somente tenha o cuidado de guardar diligentemente todas as palavras que eu vos tenho ensinado. Glória a Deus. Enquanto você está olhando 5 minutos que você está olhando o problema dos outros, você está desconcentrando de olhar o seu, ficar limpo diante de Deus e Deus restituir a sua vida igual Judá. Amém, Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é dia de Deus restituir. Hoje é dia de Deus restituir. Hoje é dia de Deus restituir. Mas somente para aqueles que tiverem humildade. Para reconhecer os erros e falar assim: eu quero voltar para a essência da palavra. Cada dia que passa a palavra está sendo esquecida. Cada dia que passa é gente que tomando os púlpitos só para falar dinâmica de autoajuda. Igual aquela menina que só prega assim, pega o copo. Tá vendo esse copo? Se eu amassar o copo, ele deixa de ser copo?
Tá, beleza, quer animar as pessoas, anima de vez em quando, mas prega a palavra. Ensina o que a Bíblia está falando, e a Bíblia te chama ao arrependimento. Glória a Deus. Arrependei-vos, porque chegado o reino dos céus. Fica dormindo aí, que as bombas já estão querendo nuclear, querendo dar Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim Jong-un. Está lá, ó, testando as bombas nucleares lá para a terceira guerra, para o Armagedon, para Jesus voltar, e você está aí dormindo. Eu não, eu quero voltar para o início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores meus. Não é do irmão que está dizendo, não. O dele não é da sua conta. Pô, velho, eu estou educado hoje, não estou? Ah, quando Deus fala, deixa ele, a questão é com ele. Vamos ficar de